Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que está ligado também no nosso canal do YouTube, Programa Globalizando, nos acompanha na live, na página oficial do Facebook, Programa Globalizando, ou em alguma das plataformas que nós enviamos o nosso sinal para você, seja muito bem-vindo. Este é o Programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, o curso de Relações Internacionais é um dos mais importantes da UNAMA, é o pioneiro em relações internacionais no norte do país, já formou 15 turmas de internacionalistas que estão espalhados pelo mundo todo, trabalhando nas áreas de relações internacionais, e você pode ser mais um dele. Você pode fazer relações internacionais conosco já agora, em agosto. Para você entrar no nosso curso, você pode simplesmente entrar vestibular.nama.br, e aí você pode fazer o seu vestibular ou entrar com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota, maiores são os descontos para você cursar Relações Internacionais da UNAMA. Este programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 8 anos no ar na Rádio Nama e justamente por isso que a gente sempre leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces regionais, locais e nacionais. O tema de hoje é sensacional. Nós já falamos aqui na nossa live, falamos sobre o Japão, sobre a Coreia, e não podia ficar de fora nós falarmos também de cultura chinesa. E é isso mesmo, nós vamos falar de cultura chinesa e vamos conversar sobre o papel da China nesse contexto contemporâneo. Não poderíamos deixar de chamar para conversar com a gente aquela que é a coordenadora geral do programa Globalizando, mas, acima de tudo, ela é internacionalista, formada pela UNAMA, bolsista do programa Summer Camp em Shandong Normal University, com o Instituto Confúcio, terceiro lugar no Chinese Bridge, concurso de proficiência em mandarim, e criadora da página Made in China. Estou falando de Carol Nascimento. Tudo bem, Carol? Oi, professor Maritito, olá para quem está acompanhando a gente, aos meus amigos aqui do curso de Relações Internacionais. Estou muito feliz de estar participando do programa de hoje para falar um pouquinho dessa que é a minha paixão, que é a China, mas também relações internacionais, como que a China está atuando nesse meio geopolítico internacional, para a gente discutir um pouquinho sobre isso hoje. Legal, Carol, seja muito bem-vinda. E a gente, então, vai logo apresentar a equipe que vai fazer o programa comigo, a começar pelo acadêmico agora do 6º semestre de Relações Internacionais, diretamente de São Paulo, Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? E aí, professor, tudo bem? Boa tarde. E aí, gente? Carol, Cauene, Paula, sempre muito bom estar com vocês, e principalmente nesse programa tão especial, tendo a Carol como entrevistada. Muito boa tarde para você que está nos assistindo hoje, ou você que está nos escutando hoje, seja pela rádio, seja pela nossa live no Facebook. É um prazer imenso contar com a sua presença hoje aqui. E olha, se liga nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é o @Programa Globalizando, e lá a gente solta conteúdo diário e são conteúdos incríveis que a nossa equipe prepara. Legal, Sérgio, seja muito bem-vindo. Quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 8º semestre, Paula Castro, líder, inclusive, da equipe de externas do Globalizando. Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Boa tarde, meus colegas de equipe, ao Sérgio, a Cauene e a Carol, sendo a nossa convidada hoje, super especial para esse tema que é tão especial e importante. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando agora. Não esqueçam que, caso vocês tenham alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só mandar para a gente por aqui, pelos comentários da live, ou então pelo nosso Facebook, que é Programa Globalizando, e a gente vai tentar responder tudo aqui hoje na live. Muito legal, Paula. E aí, completando a nossa equipe de apresentadores do programa de hoje, está a líder da equipe de mídias do Globalizando, 8º semestre de Relações Internacionais já, né? Cauene Biapina. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, aos meus colegas, né? Para mim é um prazer estar aqui. Eu simplesmente adoro ouvir, aprender, falar sobre a cultura de outros países. Então, para mim é um prazerzaço estar aqui. E vou aproveitar, né, para convidar todo mundo para mandar sua pergunta no nosso Twitter, que é @Programa Globalizando. Globalizando. Legal, Cauene. Então vamos começar logo. Carol, quero logo te colocar na roda para a gente logo, com certeza, muita gente está, de alguma forma, se perguntando, de onde nasce o teu amor pela China, Carol?
Então, professor, quando eu ainda estava no meu segundo semestre do curso de Relações Internacionais, lá em 2016, eu descobri que tinha o Instituto Confúcio aqui em Belém e eu comecei a ter aulas de mandarim lá. Nesse mesmo semestre que eu comecei as aulas, eu já tive a oportunidade de participar de um intercâmbio ofertado pelo Instituto em parceria com a Shandong Normal University, todo custeado pelo Ministério da Educação da China. E logo também comecei a me interessar por outros temas, além do idioma, como também a cultura, a própria economia. Baseei meu TCC falando sobre a economia chinesa, questões políticas, e desde então eu tenho tentado pesquisar mais sobre esse campo, que é um tema que eu gosto muito. Acho que meus amigos aqui são suspeitos para falar que tudo que envolve China eu tento me meter no meio. Legal, Carol. Antes de eu passar logo a palavra para a Cauene, eu queria logo apresentar os comentários. Giovana Lima está na direção do programa, eu queria que você colocasse para a gente já os comentários que estão chegando, Giovana. Então, nós temos a Vivi Fonseca dizendo boa tarde, equipe, arrasa, Carol. Nossa, que incentivo, né, Carol? Depois, a Letícia Yucari dizendo estava ansiosa pela live de hoje, parabéns a toda a equipe, obrigado, Letícia Yucari. Agatha Poliani dizendo que tema incrível, com uma convidada mais incrível ainda, parabéns à equipe pelas discussões, obrigado, Agatha. A Sara Tavares está dizendo, Carol, lenda do curso de RI da UNAMA. Muito bom, ótimo, ótimo. E a Camila Nery está dizendo, ansiosíssima por essa live, tema muito interessante. Legal, Camila. Então, Carol, vou passar logo para a Cauene, que ela vai organizar um pouco essa primeira pergunta para você. Cauene. Então, eu queria chamar aqui a Kate, né, que ela vai fazer uma pergunta para a gente. A gente está sempre tentando trazer os alunos, os acadêmicos, todo mundo que é apaixonado pelo curso, para vir aqui conversar com a gente. E eu vou chamar a Kate Oliveira, que ela vai fazer uma pergunta ao vivo para a Carol. Boa tarde a todos. Oi, Kate. Muito bom estar... Oi, boa tarde. É muito bom estar aqui novamente com essa equipe incrível. E a pergunta que eu tenho para a Carol é a seguinte, como os aspectos culturais da China podem se tornar aliados na busca por uma hegemonia do país dentro do sistema internacional? Kate, muito obrigada pela pergunta, por estar participando aqui com a gente hoje. Então, vamos só clarear um pouquinho para quem está acompanhando a gente o que quer dizer, né, essa hegemonia dentro do sistema internacional. Basicamente, se refere à liderança e à influência em que outros países exercem sobre os demais. E, por muito tempo, essa hegemonia ficou tanto quanto restrita nos meios econômicos e políticos e militares. O país que tinha mais dinheiro, o país que tinha um exército maior. E nos últimos tempos a gente tem percebido que isso tem mudado um pouco. Também é importante o país ele exercer o seu soft power para justamente atrair uma certa atratividade no sistema internacional, o que ajuda a que os outros países consigam cooperar com eles, não por uma coisa imposta, mas sim pela vontade própria de poder ser parceiro daquele país de alguma forma. E o soft power, que é um conceito do teórico neoliberal de relações internacionais, o Joseph Nye, que ele aborda sobre isso no livro Paradoxo de Poder Americano, fala justamente sobre como os países utilizam esses meios mais sutis, né, para poder exercer essa influência da indústria musical, filmes, né, então... Isso pode parecer uma coisa simples, mas isso exerce muita influência no sistema internacional, de acordo com como isso é abordado. Um exemplo sobre isso, Kate, é o próprio Instituto Confúcio e os demais elementos da cultura chinesa, que a gente percebe que nos últimos anos a busca por eles tem aumentado, na mesma proporção em que a China também tem buscado ofertá-los. Um exemplo do Instituto Confúcio, quando eu entrei na primeira turma, não tive problema para me matricular, fui lá, cheguei, me matriculei. Hoje em dia, quando abrem as inscrições, a fila é quilométrica para poder ter as aulas, né, poder participar, conhecer mais sobre a cultura, e isso é muito importante para o país. Ter também como seu aliado, nós que somos da sociedade civil global, como interessados
na parte cultural, na parte do meio, de como eles estão vivendo, para poder atuar, de certa forma, como diplomatas também desses países, né? De uma forma mais geral, digamos assim. Aliás, Kate, é bem interessante a tua pergunta, porque para quem está começando relações internacionais, percebe que hoje o eixo um pouco dos interesses internacionais deixa um pouco dos Estados Unidos e vai para a China, né, Kate? Isso é interessante para quem está começando, né? É verdade, professor. Muito obrigada pela resposta, Carol. Nada. E assim nós estamos fazendo o nosso programa Globalizando. Quero agradecer muito a Kate por ter participado aqui com a gente. A Kate também está nos projetos de extensão do curso de Relações Internacionais e já vai para o 2º semestre do curso. Muito obrigado, Kate. E aí, Paula, temos a nossa viagem de notícias pelo mundo, né, Paula? Isso aí, professor. Agora, a nossa primeira notícia de hoje vem do jornal South China Morning Post, de Hong Kong, que diz que o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Liu Yuchang, pediu a Washington que aceite que a hegemonia americana está em declínio, mas insistiu que será difícil ultrapassar os Estados Unidos, mesmo dentro de um período de tempo relativamente longo. E olha, puxando um pouco para essa notícia que a Paulinha acabou de ler para a gente, a construção da hegemonia chinesa na Ásia revelou a intenção do país em se tornar uma potência industrial, tecnológica e monetária global. A China tem estabelecido sua dominância na Ásia com base nos 3 pilares, em 3 pilares, no caso, o poder comercial, o financiamento de empreendimentos e a expansão militar. Todo esse poderio tem demonstrado a força de uma potência em constante crescimento, o que tem sido encarado com grande preocupação pelas nações vizinhas, principalmente pelos Estados Unidos. O Sérgio, Carol, põe uma coisa que confirma a notícia que a Paula apresentou e que você discute um pouco no seu TCC, né? A ascensão da China e talvez, né, Carol, a China nem queira crescer a partir do momento de confrontar a hegemonia norte-americana. Vai crescendo porque efetivamente está aproveitando as oportunidades e se preparou para elas, né? Sim, exatamente. Nesse conteúdo que o Sérgio trouxe, a notícia que a Paula trouxe também, eu enxergo muito as consequências de algumas medidas que foram tomadas há alguns anos atrás, ainda bastante tempo atrás, porque hoje em dia a gente vê o boom da China. Tanto é que nas minhas pesquisas eu nem trabalho tanto o termo ascensão chinesa, mas uma reascensão chinesa, porque no sistema internacional, há muitos anos atrás, a China também já era uma potência em ascensão, então eu trago essa reascensão, e sobre essa parte do declínio da hegemonia estadunidense, isso já é discutido por muitos autores, sobretudo de um fato que veio da campanha política do Donald Trump, do mandato dele, propriamente dito, como uma forma de falar como se houvesse uma ameaça chinesa no mundo. Isso que foi usado muito na campanha política dele, tanto é que isso já foi abordado, inclusive, pelo Nai, numa entrevista para a revista Época, onde ele fala que o Trump erodiu completamente o soft power chinês por conta dessa fraca retórica, desde a campanha política até o governo. E isso contribuiu muito o mandato do Trump para esse declínio, a saída de diversos órgãos internacionais, enquanto a China tem feito completamente o contrário, tem buscado participar de fóruns, de debates. Então, tudo isso contribui, né, para essa troca de papéis dentro do sistema internacional. Trazendo mais para o lado econômico, muitas medidas foram adotadas desde a década de 70. Em 1976, o antigo presidente Deng Xiaoping, junto com o primeiro-ministro Zhou Enlai, fizeram as 4 modernizações, que é justamente o que o Sérgio comentou, onde eles buscaram atrair uma série de metas e de investimentos para poder alavancar o país na agricultura, na indústria, na tecnologia, inclusive no setor militar também, o que é interessante porque 10 anos depois, mais ou menos
80 e pouco, no governo do Ronald Reagan, os Estados Unidos teve uma certa falha na gestão da dívida externa dele. Então, que ajudou também para contribuir com que a economia chinesa alavancasse nesse período. Para ter uma ideia, na década de 50, a agricultura ela correspondia a 70% do PIB da China, e depois da adoção dessas medidas, a agricultura já era quase 40% do PIB. Então, dá para ver que essas medidas tiveram resultado na época e estão tendo um resultado ainda maior agora. Legal, nós estamos conversando com Carol Nascimento, internacionalista, estamos falando da China, e aí, de alguma forma, é sempre um orgulho ver internacionalistas formadas na UNAMA, no curso de Relações Internacionais, com uma desenvoltura tão grande aqui sobre esse tema tão importante. Giovana, tem comentários, né? Vamos ver se nós podemos apresentar os comentários aqui para os colegas. A Lourdes Guerreiro está dizendo o seguinte: parabéns e sucesso por mais um programa sensacional. A China está em alta na atualidade. É isso mesmo, dona Lourdes. Muito obrigado pela sua participação. Sou vacinada com a vacina da China com muita alegria. Muito bem, muito bem. E aí uma coisa, o Vitor Calderaro está dizendo boa tarde, Vitor. Olha só, Carol, a gente vai passar logo para o segundo bloco, mas te prepara aí, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar com a ideia, por que as pessoas têm tanto medo da China, falando em comunismo, como se fosse a pior coisa do mundo, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, porque agora eu quero passar a palavra para a Paula Castro, para apresentar mais uma pergunta. Isso aí, professor, tem mais perguntas chegando para a Carol responder, e a de agora chegou lá pelo nosso Twitter. Quem mandou foi a Amanda Nascimento. E ela quer saber, Carol, como que a China se tornou o maior credor internacional, passando os Estados Unidos? Então, obrigada pela pergunta, Amanda. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender como que a China chegou na posição que ela está agora. Já mencionei sobre essas medidas das 4 modernizações. Teve também um período muito importante na história da China contemporânea, que é justamente a adoção e a implementação das zonas econômicas especiais, que foi um passo muito importante de abertura da China para o exterior, abertura da China para o mundo. O que eram essas zonas econômicas especiais? São áreas geográficas específicas onde a China buscou atrair investimento estrangeiro, da forma que eles davam alguns incentivos para que os outros países fizessem negócios com a China. Que tipos de incentivos? Isenção de alguns tributos, liberdade cambial, entre outras coisas. Então, esses investimentos começou a atrair outros países para a China, e foi um processo de abertura econômica mesmo. E é interessante a gente falar também que, de 1949 até 2017, a China emprestou dinheiro para 152 países. Então, quais países? Desenvolvidos, principalmente em desenvolvimento, né? A maioria dos empréstimos chineses, eles vão para países, digamos assim, de baixa renda, né, para justamente ter uma atuação também, sobretudo aqui na América Latina, na África, de ter essa ajuda da China para também, não deixa de ser uma certa forma de exercimento de influência dentro do cenário internacional. Mas aqui a gente tem que também entender em que muito desses empréstimos, muitos essas contribuições que a China faz para o mundo, tratam-se de empréstimos ocultos, que quer dizer que não foram divulgados, não foram comunicados por nenhum órgão, né? Então é um pouco difícil da gente ter esse controle, da gente poder ter acesso a esses dados mesmo, né? Isso é interessante até, mas a China, hoje em dia, 6% do PIB global é de dinheiro que os países devem para a China. Então... É interessante, Carol. É muito interessante isso que você fala, porque, de alguma forma, por se tornar credor internacional, ela pode, de alguma forma, intervir, inclusive, nos mecanismos de comércio internacional. E isso constitui a força também da China, né, Carol?
Sem dúvida, professor, apesar da gente ter mencionado aqui sobre como a cultura tem crescido como fonte de influência, a gente não pode deixar de ver que a economia hoje em dia ainda é o maior aliado dos países para exercer essa influência perante os demais. E nisso a China tem conseguido, né, trabalhar dessas diversas formas para poder exercer essa influência em todos os continentes, sobretudo na África e aqui na América Latina. Muito legal, nós estamos no programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos levando um tema muito importante, estamos falando de China, de cultura chinesa, de relações hegemônicas internacionais, a participação da China na dinâmica do sistema internacional. E a gente no Globalizando faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia, ou seja, querendo saber o que é que se fala na mídia internacional sobre o tema que nós estamos abordando. Sérgio, agora é a sua vez. Exatamente, professor. Olha, a gente tem uma notícia que vem aqui mesmo do Brasil, e ela foi do Jornal da USP, e diz o seguinte: pesquisadores da USP criam revista digital diária sobre cultura chinesa, a Momento China, que busca assimilar o potencial das relações Brasil-China para além das relações comerciais e políticas e divulgar mais a cultura chinesa dentro do Brasil. Inclusive, sobre isso, né, sobre esse potencial, vale ressaltar que a China ela é a maior economia de exportação do planeta, né, oscilando aí entre o primeiro e segundo lugar, né, posição no ranking das maiores economias mundiais. E ela exporta predominantemente produtos industrializados, sendo que até hoje ela é o maior parceiro comercial do Brasil. Vale ressaltar também que no primeiro semestre desse ano de 2021, mesmo com a pandemia, né, eles conseguiram fazer um controle disso no país, e a China contou com superávit de mais de 400 bilhões de dólares, tendo em vista, né, esse crescimento de cerca de 30% aí na sua economia. Então, muito importante falar sobre o potencial desse país. Pois é, né, Carol? Nós falamos de economia nesse bloco, né? E já é claro que a economia chinesa já está indo, inclusive, além daquilo que se esperava, o que se pensava em 2030, já a China crescer, ela já chegou em 2021, aquilo que se esperava em 2020. E isso enseja uma pergunta que está chegando agora, para a gente colocar essa questão dentro de uma abordagem um pouco mais ampla. Giovana, ponha, por favor, a pergunta que chegou agora, que eu acho bem interessante. A Vivi Fonseca está dizendo o seguinte: como funcionam as censuras na China, internet, jornalismo, por exemplo? Por que eu gostei dessa pergunta, Carol? Porque as pessoas têm uma imagem da China, que efetivamente vem depois da Revolução Maoísta de Mao Tse-tung e o domínio do Partido Chinês, de um país muito fechado. Você esteve lá. Você pode falar um pouco dessa situação? Claro. Então, todos os canais oficiais, jornais, revistas, são controlados pelo Estado, né? O Estado fala o que pode ser publicado, o que não pode ser publicado. Em questão a redes sociais, a China tem suas próprias redes sociais. Tem uma versão chinesa do WhatsApp, que se chama WeChat, tem uma versão chinesa do YouTube, tem uma versão chinesa do Facebook, tem uma versão chinesa do Twitter. Não é que não exista redes sociais na China. Existe. O que tem sido feito é que tem criado versões exclusivas para o país. Mas não pensem que as pessoas não usam WhatsApp, Facebook, Instagram. Tem um jeitinho brasileiro até na China para poder se usar esses canais, né? Nessa forma mais informal, sim, tem esse jeito, né? E tem as redes sociais específicas chinesas. Da questão do jornalismo, da imprensa, é um pouco mais complicado, né? Aí já não dá mesmo e é controlado mesmo pelo Estado. E algo interessante que desde pequenos, desde as séries iniciais, as crianças são ensinadas na escola o que é o Partido Comunista da China, o que ele faz, o que a pessoa pode fazer dentro do partido, o que é proibido. Então, isso é muito claro para os cidadãos chineses desde essa época, né? Isso é um ponto importante a se citar também, que a gente tem que falar a realidade, né? Por mais que eu fale que eu sou apaixonada pela China, mas tem diversas dificuldades internas, diversos problemas internos,
que a gente enxerga, né? Então, questão de imprensa é um pouco mais complicado, mas a censura na internet, ela é um pouco mais livre, digamos assim. A dona Lourdes Guerreiro falou uma coisa ainda agora, que aí que eu queria chegar, Carol. Ela falou assim, eu já tomei a vacina da China. E se falava muito, em termos pejorativos, inclusive o presidente da República, a vacina, né? Como se fosse algo de segunda categoria ou algo que fizesse mal. E nesse minuto que falta, o que dizer para as pessoas que ainda têm esse ranço contra a China? Eu queria dizer onde estaríamos nós se não fossem os insumos chineses, a ajuda, não só nós aqui no Brasil, né, mas a nível mundial. A China, por mais que o primeiro caso tenha sido reportado lá, poderia ter sido reportado em qualquer lugar do mundo, e a China tem contribuído, às vezes até mais do que deveria, como obrigatoriedade, né, no sistema internacional. Constantemente, diariamente, a conta da Embaixada da China no Brasil reporta sobre lotes de vacina que estão chegando, insumos que estão chegando para a produção de vacina. E a gente tem que lembrar que o Brasil depende mais da China do que a China depende da gente, né? Então, acho que é um ponto importante a gente se lembrar, não só no nível sanitário, né, no nível de pandemia, mas no nível comercial, no nível político. Acho que tem essa relação muito importante também. Legal, Carol Nascimento está conosco no programa Globalizando, ela que não só é internacionalista, com TCC sobre a China, visitou a China, participou de atividades naquele país, então é um prazer muito grande receber a Carol aqui como entrevistada no programa de hoje. Tem comentários chegando no programa, Giovana, por favor, coloque para a gente. E o Vitor Calderaro, extremamente interessante a análise da Carol sobre o crescimento da China e sua busca por um papel de destaque, não somente econômico, mas também uma intenção chinesa em assumir seu lugar como uma superpotência na geopolítica global. Realmente um comentário do Vitor muito pertinente. A Jennifer está dizendo, live sensacional, a Carol está dando uma aula, parabéns. É isso mesmo, Jennifer. E é uma coisa, viu, Sérgio, você que já vai entrar na próxima pergunta, perceber alguém que não é só o fato de ser apaixonada, mas que consegue perceber que nesse instrumento de estudo também consegue ver as várias nuances do problema, né, Sérgio? Com certeza, professor. Isso é uma das coisas lindas de relações internacionais, não só a facilidade que a gente adquire com as aulas e as vivências que a gente tem, mas como o nosso olhar é aberto para a gente conseguir enxergar todas essas veias que o sistema internacional mostra para a gente. E essa é uma das belezas do curso de Relações Internacionais, que faz a gente, dia a dia, saber focar e destrinchar todas essas relações entre os países. Muito bom. E aí nós temos perguntas do Sérgio. Exatamente, olha, a gente tem uma pergunta que vem do nosso Instagram, que é @programa Globalizando, e ela foi feita pelo Lucas Moraes. Valeu, Lucas. E ele diz o seguinte: por que o soft power da China não atingiu o mesmo alcance que o da Coreia do Sul, por exemplo? A que fatores isso pode ser atribuído? Carol, o que você acha? Bom, Lucas, obrigada pela pergunta. Quanto a isso, acho que a Paula pode me ajudar depois, se eu quiser contribuir também. Mas eu entendi essa pergunta como muito falando da área, da parte do pop, da indústria musical. Então, o C-pop, para quem não sabe, existe, assim como o J-pop também, do Japão. Ele nasceu na década de 1920, com muita influência do jazz dos Estados Unidos. E ele era chamado, na época, como Shidaichu, que significa música da era. Só que, a partir da ocupação japonesa na Manchúria, o C-pop, a música popular chinesa, ela foi censurada pelo governo até a década de 70. Aí, com o Deng Xiaoping, quando voltou a se estruturar novamente. Mas o C-pop em si, ele não contou tanto com alguns elementos ocidentais da forma como o K-pop adotou desde o início. Músicas de K-pop têm letras inteiras em inglês, por exemplo, o que é um pouco mais difícil de achar. Existe
muito, né? Mas desde o início do K-pop, não só as letras das músicas, mas o estilo de dança, o figurino. Então, tudo isso foi adotado para um público específico, que é o público norte-americano, estadunidense, né? E a China, o C-pop, ele ainda tem muita influência tradicional chinesa. Então, acredito que esse pode ser um dos fatores pelos quais talvez o K-pop tenha feito mais sucesso logo no início, mas essas bandas mais atuais de C-pop têm vindo também com uma pegada bem parecida, com letras também em inglês, com uma batida também um pouco mais do pop. Eu acho que nesses últimos tempos o C-pop também tá páreo, viu, pro K-pop. Carol, e essa é interessantíssimo a tua fala, porque mostra que há uma troca, né? Você precisa entrar na língua inglesa, que é a língua dominante, portanto você se submete a um soft power do outro para poder, de alguma forma, entrar com o seu soft power. Isso dá um tema de TCC, viu, Sérgio? Isso é muito interessante mesmo. Aliás, eu queria logo dizer que o programa Globalizando sempre tem essa pegada de você ir aprofundando temáticas, e você quiser entrar em relações internacionais, vestibular.nama.br, você agenda a sua prova e já em agosto pode começar a fazer relações internacionais conosco. Se você tiver nota do Enem, melhor ainda, quanto mais alta a sua nota do Enem, maior o seu desconto na mensalidade. Vamos fazer a nossa viagem musical Close na Cauene, Giovanni. Nossa viagem no mundo das notícias, né, professor? A gente tem aqui uma notícia do jornal Xinhua da China, que diz o seguinte: após o filme chinês 1921, que mostra, né, a fundação do Partido Comunista da China há 100 anos, estrear na América do Norte, o presidente do Festival de Cinema Chinês-Americano afirma que esta é uma oportunidade de reforçar aí, né, a troca cultural chinesa-estadunidense, além de ajudar o mundo a entender a China por meio dos filmes, da televisão, dessa indústria. E se complementando, né, um pouco do que a Cauene trouxe para a gente, é interessante a gente perceber como a história cultural da China tem uma enorme multiplicidade e sempre foi referência no campo das artes e também das ciências. Já o idioma, a literatura, a filosofia e a política também são reconhecidas como uma forte influência da China pelo mundo. E atualmente, mesmo com o advento da globalização, a cultura chinesa mantém a sua identidade única. Na música, o rock, o rap e o C-pop abraçam a modernidade, mas sem abandonar a tradição, que é o que também acontece no K-pop. Já no cinema, a China hoje também é a maior bilheteria mundial e a produção de filmes cresce cada vez mais de forma acelerada. A Paula foi chamada agora há pouco pela Carol, porque como a Paula esteve entrevistada falamos sobre Coreia, e aí a Carol também falando agora sobre China, como é que você vê essa relação, Paula, entre essas manifestações de soft power da Coreia e da China? Bom, professor, não sou uma grande conhecedora do C-pop, né? A Carol que entende mais desse aspecto da China, mas o que eu abordei mais, né, na questão do K-pop foi justamente o que a Carol trouxe aqui, dessa forte influência dos Estados Unidos, né, que a gente vê na Coreia do Sul, desde quando teve a Guerra da Coreia, que a península foi dividida, teve uma presença muito forte estadunidense no país, e isso causou, né, influência em vários setores da sociedade, e na cultura não podia ser diferente. Desde antes do K-pop ser criado, teve uma influência muito forte da música estadunidense na música coreana, e a partir do momento que o K-pop surge, na década de 90, como a Carol falou, teve muita influência nas roupas, na música, nos nomes dos grupos, nas canções, na maquiagem, nas coreografias, né? Então, é muito interessante a gente poder analisar dessa forma. E o que eu acho também muito legal a gente perceber que na Coreia eles conseguem justamente chamar essa atenção do mundo inteiro por misturar aspectos tradicionais da cultura sul-coreana e aspectos ocidentais, o que gera um sentimento tanto de identificação quanto de algo diferente, que gera justamente todo esse sucesso global que a gente vê no K-pop hoje em dia. Legal, Paulo. Olha, Paulo e Carol fazendo discussões interessantes. Antes de eu chamar a Carol mais uma vez, temos comentários e perguntas chegando. Giovana, por favor.
Então, a Larissa Schoenberg está dizendo o seguinte: programa maravilhoso e muito necessário no cenário atual. Parabéns ao programa e à incrível convidada, Carol Nascimento. Obrigado, Larissa. Tem também a Lourdes Guerreiro, está dizendo o seguinte, Paula: programa nota 1000. Parabéns a todos e principalmente a minha neta Paula, que é muito bem, muito obrigado, dona Lourdes. Quem mais? A Vivi Fonseca, Carol, está dizendo o seguinte: quando a gente pensa em comida chinesa, vem logo na cabeça aquelas que são retratadas em filmes. Poderia nos falar sobre a alimentação lá? Mas parece que tem outra pergunta também, né, Giovana? O Vitor Calderaro está fazendo o comentário seguinte: estou amando o tema de hoje. Parabéns a toda a equipe do programa Globalizando. Carol, a respeito da expansão chinesa no Mar da China, como você analisa essa tentativa chinesa de exercer esse hard power sobre as nações vizinhas que compartilham do Mar do Sul da China, assim como relações conflituosas com os vizinhos territoriais como a Índia? 2 perguntas para você trabalhar, Carol. Você tem 3 minutos para isso. Ai, meu Deus! Então, por onde começar? Tá, vou começar pela da alimentação. Sim. Então, muitos me perguntaram: comeu escorpião, comeu barata, comeu aranha, comeu inseto? Gente, não, eu nem vi isso por lá, para ser bem sincera com vocês. Acho que tem a alimentação, eu achei super normal, inclusive, bem parecida com a nossa. Frango, porco, principalmente. Claro, tem algumas iguarias mais específicas. O próprio tofu também é utilizado bastante, mas não vi nada estranho. Queria ter visto, inclusive, porque eu acho assim, a alimentação comum, como qualquer outra. O que é interessante na China é que existem algumas regras de sequência para se alimentar. Por exemplo, a regrinha primeiro começa pela sopa. Primeiro você tem que tomar um pouco de sopa, que os sabores se diferenciam. E depois, outra coisa interessante é a questão de compartilhar a comida. Ninguém faz seu prato e cada um senta, não. Todo mundo tem um pires e aí vai passando a comida na mesa e cada um vai pegando um pouquinho. Sobre a culinária chinesa, tem alguns pratos também específicos, como o pato de Pequim, que é muito conhecido, a yakisoba, que foi popularizada muito no Japão, mas é um prato de origem chinesa. Então, coisa assim que a gente também adotou aqui para a nossa culinária brasileira, digamos assim. Sobre a pergunta do Mar da China. Então, vamos lá. O Mar da China é um território ao sul da China, em que ele tem sido disputado por outros países, como Vietnã, próprio Taiwan. E uma coisa interessante é que existe uma convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, e onde é determinado que um país tem soberania a 12 milhas náuticas, uma zona contígua de igual extensão. Então, basicamente, o que é importante a gente saber nesse período, que é uma forma dos países também exercerem seu hard power, sobretudo na busca por territórios, né? Até porque o Mar da China é um território de extração de minérios. Então, isso também vale muito para uma disputa ali naquela região, né? E os países, eles tendem a exercer também, né, o próprio hard power, a própria busca, né, por adquirir um certo território, mas, segundo a China, essa busca pelos outros países é um desrespeito, foi a palavra utilizada, porque, enfim, segundo essa declaração das Nações Unidas, a China tem o poderio daquele território, mas ainda existe até um conflito onde os Estados Unidos já está envolvido, aí já vem de novo a rivalidade entre Washington e Pequim sobre esse território, né? Então, a gente vê o quanto, mesmo sendo um território tão distante da gente, o quanto afeta a gente, como Estados Unidos, afeta o Brasil, afeta o sistema internacional de forma como um todo, quanto uma disputa por um território na Ásia
pode desencadear com diversas consequências no sistema internacional, que nem são tanto pelo território, mas talvez por divergências políticas. Então, é importante a gente ter essa noção. Muito legal. Como alguém falou agora há pouco, é uma aula que nós estamos tendo com a Carol, porque ela pesquisou bastante, até pelo TCC dela. É interessante que nós estamos usando muito hard power, soft power, são conceitos de relações internacionais. Soft power é aquele poder que você exerce de maneira mais branda, de maneira mais de convencimento pela cultura, pela música, pelos filmes. E o hard power é aquela força, um pouco maior, o uso da força, seja do ponto de vista bélico, mas também do ponto de vista econômico, onde você domina. E falar do Mar do Sul da China significa dominar também o comércio. E aí a disputa ainda é mais interessante. Falando de tudo isso, eu me lembro que quando nós estávamos produzindo esse programa, uma das coisas que mais deu discussão na equipe foi exatamente a playlist. Olha, nós falávamos de playlist do programa Globalizando para essa questão da China. Sérgio, ficou com você, né? Apresentar a playlist do programa de hoje e todos esses bastidores que nós tivemos, né? Não, com certeza. Sempre é uma de quando o tema é bom, assim, a gente sempre fica discutindo lá no grupo, dando ideia. E como o professor Maritito disse, a gente o programa Globalizando é um programa de extensão do curso de Relações Internacionais, e ele é um programa na rádio originalmente, mas por conta da pandemia, nós não estamos podendo ir na rádio para gravar, então nós vamos fazendo as lives. E no meio do nosso programa da rádio, a gente ia colocando músicas que a nossa equipe de playlist preparava. E como não dá para colocar música aqui no Facebook por conta dos direitos autorais, a nossa equipe teve que se reinventar de maneiras incríveis. E foi aí que surgiu a ideia de fazer as playlists no Spotify, no Deezer e no YouTube. E a nossa playlist sempre é feita com o tema da semana, procurando visar países, músicas que tenham a ver com o tema da semana. E como nessa semana é a cultura chinesa, nós vamos passar muito por músicas da China, assim como música dos Estados Unidos, da Coreia e, claro, do nosso querido Brasil. É sempre uma expectativa para saber como é que vai ser essa playlist, né, Sérgio? Lembrar que a Luísa Veiga, que é a coordenadora dessa equipe, tem um trabalhão para pesquisar, né, Sérgio? Pô, uma vez eu fui dar algumas ideias assim, eu fiquei, meu Deus, eu não queria fazer parte dessa equipe, porque eu não tenho tanta criatividade assim para ver tantos países. E elas têm trabalhos assim excepcionais, porque as músicas são de muita qualidade. Só lembra pra gente quando é que sai essa playlist mesmo, Sérgio? Vai sair no domingo, meio-dia, amanhã, meio-dia. A partir Legal. Vocês podem ficar acessando as nossas redes sociais, que a gente sempre divulga lá a hora que vai sair a playlist. Vocês também podem ficar atentos no nosso Spotify, no Deezer e no YouTube. Legal, Sérgio, obrigado. E aí tem comentário chegando, Giovana, por favor. A Luísa Veiga foi citada e está comentando aqui. Eu lembro direitinho de quando a Carol foi fazer intercâmbio para a China e agora é a maior representante da cultura chinesa em Belém. Parabéns, Carol, e parabéns, Globalizando. A Luísa, sua colega de turma, né, Carol? Sempre dando aquela força, né? Sim, Luísa, obrigada, amiga. A Luísa, eu com meu amor pela China, a Luísa com o amor dela pelo Japão, fizemos nossos TCCs baseados nas culturas desses dois países. Legal, olha só, nós vamos agora para o último bloco do nosso programa e justamente para continuar essa conversa entrando mais no mundo cultural, né, Cauene? Isso aí, professor. A gente recebeu uma pergunta aqui no nosso Twitter e é da Amanda Nascimento e ela quer saber o seguinte: como a China usa o intercâmbio para fortalecer a sua diplomacia cultural? E aí, Carol? Então, uma coisa interessante é que a China tem investido muito em levar estrangeiros para lá, para conhecerem um pouco do país, da cultura. E esse trabalho tem sido feito por meio do Instituto Confúcio, que existem mais de 500 unidades de Instituto Confúcio. Só em São Paulo existem 13 Institutos Confúcios. E eles buscam fomentar também esse intercâmbio cultural entre os dois países. Por meio do intercâmbio, funciona da seguinte maneira. O que é muito legal também é que cada Instituto Confúcio tem parceria com uma universidade específica na China. Então, quando a universidade chinesa abre vagas para estrangeiros irem para lá, é direcionado
aquele Instituto Confúcio específico. E aí não fica, por exemplo, 3.000 pessoas para uma vaga. Quando eu fui, o Instituto Confúcio daqui de Belém é vinculado à Universidade Normal de Shandong, que fica na cidade de Jinan, na província de Shandong. Então, de certa forma, eram poucas pessoas, era só o pessoal do Instituto Confúcio daqui para ir para lá, o que ajuda bastante a cada vez mais aumentar o número de pessoas que são beneficiadas com esse programa. O programa Summer Camp, que é o programa do Instituto Confúcio, ele leva alunos daqui para terem aulas de mandarim e aulas também de elementos culturais da China. Então, a gente teve aula de Kung Fu, teve aula de caligrafia, de pintura chinesa, de nó chinês, aulas de vários elementos culturais, além da aula de mandarim, além de visita a pontos turísticos, fomos na Muralha da China, fomos na Cidade Proibida, em diversos outros lugares. E o que a China ganha com isso? Ganha várias Carols no mundo, que voltam com esse pensamento, com esse amor, com essa admiração pelo país e que, como eu estava falando mais cedo, que atuam, de certa forma, como diplomatas desse país, né? Porque eu estou aqui no Brasil fazendo a propaganda da China, de como foi legal quando eu fui para lá, como o governo me incentivou a ir para lá, como o governo custeou a minha estadia. Então, é uma grande estratégia da China. E por mais que possa parecer difícil de acreditar, a China tem muitos programas de pós-graduação direcionados para os Estados Unidos. Tem cota para alunos dos Estados Unidos para fazer mestrado, para fazer doutorado na China. A maioria dos programas de pós-graduação tem cota só para os Estados Unidos. Então, pode ser que a China faz o seguinte, pode ser que o governo não goste, mas vocês que estão aí vão ser beneficiados, vocês vêm para cá estudar às nossas custas, né? E fica aqui, ou então volta para lá e começa a divulgar sobre o nosso programa. Então, é uma grande estratégia do governo. Legal, Carol, muito bom saber dessas coisas, esses detalhes aí. E nós vamos para a última parte do mundo das notícias, da notícia da mídia internacional. Close agora na Paula Castro, Giovana. E aí, professor, a nossa última notícia de hoje vem do jornal China Radio International, que é lá da China mesmo, e diz que o país expressa sérias preocupações sobre a rejeição de visto de estudantes chineses para os Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China expressou consternação com os Estados Unidos após esse episódio, o que poderia resultar na deterioração dos laços culturais entre os dois países. E olha, quando se trata do soft power da China, ou seja, o poder suave, como o professor Maritito explicou mais cedo e a Carol também, a sua atuação tem um foco principal de investidor ou parceiro comercial, criando uma imagem positiva no cenário internacional. Além disso, o investimento em institutos Confúcio tem não apenas como objetivo lecionar a língua, mas também instruir sobre a cultura, contribuindo, por exemplo, para a propagação de músicas e programas televisivos, se tornando um grande impulsionador de sua soft power. É muito legal, porque quando a gente fala dessas inter-relações, hoje a gente precisa pensar a diplomacia como algo que tem efetivamente esse interesse de poder mandar uma imagem boa. O Brasil, infelizmente, né, não posso deixar de dizer isso, perdeu essa força. Perdeu. Nós tínhamos o que a China faz, o Brasil já fez muito, nós íamos para fora falar do Brasil, estrangeiros vindo para cá, voltando para falar do Brasil. Hoje o que se fala do Brasil, infelizmente, que é um país negacionista, um país que não cuida da sua população, não cuida da Amazônia. Isso, de fato, é algo muito complicado nos tempos que correm, e a China está ensinando como fazer, né? Tem comentário chegando, né, Giovana? A Giovana vai... Vivi Fonseca está dizendo, todos os sábados, quando a gente escuta o professor Tito, a Carol, a Paula e os demais componentes da equipe, dá uma vontade de fazer RI.
todos de parabéns, como sempre. Muito obrigado. Venha fazer relações internacionais, sempre. A Lourdes Guerreiro, deram um show como sempre. A Paula já fala mandarim muito bem. Concluiu seu curso. Só orgulho, todos de parabéns. Que lindo, olha só. Então, é isso que nós estamos querendo falar, né? Que essa é uma discussão muito interessante, porque a China, assim como o Japão, assim como a Coreia, assim como os países da União Europeia, buscam interrelacionar-se e ganhar vantagem no sistema. Então, é interessante nós, de Relações Internacionais, mostrarmos para você que está nos acompanhando como é que se dá essa dinâmica. Já temos o nosso site internacional da Amazônia preparado, será, Giovana? Porque também o projeto de extensão, que é o Globalizando, tem também um projeto que é primo, né? Que é o projeto de extensão do site internacional da Amazônia. Eu queria chamar a Thaís, que vai falar um pouco sobre, a Thaís Borges, vai falar um pouco sobre esse projeto de extensão, que é o site internacional da Amazônia. Thaís, seja bem-vinda ao Globalizando. Acho que a Thaís não deve estar me escutando. Você está me escutando, Thaís? Está me escutando? Tudo certo. Legal. Então, professor, posso falar? Sim, com certeza. Então, o site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de... Poxa, caiu a conexão com a Thaís, ela pode voltar a qualquer momento, mas ela ia falar também que o site ela apresenta a produção do curso de Relações Internacionais. Enquanto a Thaís volta, Carol, eu queria que tu falasse de uma coisa que também é rede social. Eu queria que tu falasses do teu espaço no Instagram chamado Made in China. Fala pra gente. Então, gente, eu tenho uma página no Instagram que é _MadeInChina8. Eu criei porque eu sempre, desde que eu voltei do meu intercâmbio, eu postava muito na minha conta pessoal mesmo, sobre curiosidades, fatos, notícias da China, e eu pensei, né, em criar a página. E me sigam, quem está acompanhando a gente, se você ainda não segue. Eu posto constantemente sobre dicas de mandarim, curiosidades acerca da China, filmes, a própria indústria cultural, a indústria cinematográfica. Estou sempre postando algumas curiosidades e alguns fatos bem legais sobre a cultura chinesa. Então, se você quiser acompanhar, vão lá. Tá tendo sorteio, né, Carol? Lá, você tá sai hoje, ainda dá tempo. Legal. Olha só, gente, a propósito de sorteio, viu, Giovana? Vou quebrar o protocolo aqui, tá? Todo mundo me vê tomando café nessa xícara aqui, olha. Para quem está acompanhando a gente, prepare-se que no segundo semestre tem uma surpresa maravilhosa. Você quer ter uma caneca como essa? Participe do Globalizando, que a Cauene vai organizar bonitinho toda essa situação. Aliás, deixa eu ver se eu consigo falar com a Thaís, porque ela está com instabilidade no sinal dela. Vamos ver se ela consegue falar com a gente. A Thaís Borges. Thaís, você está aí? Eu acho que não, né? Thaís, você já consegue falar com a gente? Tudo certo. Diga lá, fale com a gente. O Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA para produzir conteúdo diariamente sobre diversos temas históricos e atuais. Durante a semana, nós temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filmes, vídeos sobre diversos assuntos e muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado sobre o mundo com muita facilidade e qualidade. Nessa semana, nós vamos ter 3 artigos imperdíveis. O primeiro, na segunda-feira, nós vamos ter o texto da Jade, que vai ser uma análise crítica sobre o Minustah e a crise do Haiti. Na quarta-feira, nós vamos ter o texto da Lana sobre os refugiados. E para terminar a semana, na sexta-feira, nós vamos ter o texto da Lara, que vai abordar sobre as Olimpíadas e a Covid-19. Para acompanhar todo o nosso conteúdo é muito fácil. No YouTube e no Instagram nós somos... No Twitter e no Instagram nós somos o @Internacional Inter da Amazônia. E no Facebook e YouTube é só digitar Internacional da Amazônia que você encontra a gente lá. O link para o site está disponível em todas as nossas redes sociais, com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Thaís, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E obrigado porque falou do site, você trabalha muito bem no site, entrou agora. Obrigada. Seja muito bem-vinda também ao site. Bom trabalho para você, tá bom?
Muito obrigada, o prazer foi todo meu, professor. Obrigada pela atenção, gente. Legal, então até o próximo programa aqui, o pessoal do site vai estar com a gente. Antes de terminar o programa, Carol, eu queria realmente perguntar o seguinte, o que é que você diria para quem está acompanhando hoje o nosso programa sobre cultura chinesa, sobre a importância de conhecer novas culturas? Olha, eu acho extremamente importante a gente conhecer não só da China, por mais que eu seja suspeita para falar, incentivo qualquer pessoa a conhecer a cultura da China, mas é muito importante a gente ter essa visão mais abrangente, né? E aqui no curso de Relações Internacionais a gente aprende muito isso, principalmente a ter um senso mais crítico sobre os outros países e principalmente os países orientais, que a gente também não tem tanto contato, né? Vamos sair um pouco da bolha dos Estados Unidos e poder aprender. Aqui no Globalizando a gente faz muito isso, muito, principalmente por meio da playlist, que a gente percebe que como tem música boa, música bem produzida, música, né, sensacional, vindo do Zimbábue, vindo do Quênia, vindo de Taiwan, Afeganistão. Exatamente. Então é muito bom a gente poder não só conhecer, mas ter propriedade para falar sobre esses outros países, entender como que cada um deles, por menor que seja, uma ação pode ter uma consequência, pode ter uma reverberação imensa no sistema internacional. Como que esses países menores são usados, né, de certa forma, pelas grandes potências para poderem aumentar o seu poderio, sua influência no sistema internacional. Como é que as grandes potências têm olhado para esses países menores, né? Como é que os países daqui da América do Sul têm se relacionado com esses países? Então é bom a gente ter esse entendimento, e o curso de RI daqui da UNAMA nos ajuda, nos dá o caminho certo para a gente poder ter essa compreensão. Carol, quero te agradecer muito pela participação no Globalizando, mas mais do que isso, pela importância do que tu falaste, pela profundidade com que tu abordaste a situação e também pelo teu trabalho que você faz à frente da equipe do Globalizando como coordenadora geral do programa. Obrigado, Carol. Nossa, professor, eu que agradeço estar aqui hoje, dessa vez como convidada, né, entrevistada. Estou muito feliz de ter participado hoje, ter explicado um pouquinho dessa minha grande paixão. E se eu conseguir falar tudo isso com uma certa propriedade, pode ter certeza que o Globalizando tem uma enorme participação nisso, nessa construção desse meu interesse sobre a China, sobre os outros países, o curso de Relações Internacionais e o senhor sempre nos incentivando, todos os alunos, a buscar pela excelência em tudo que a gente faz. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Legal, Carol, muito obrigado. Quero agradecer agora, no final do programa, a equipe que fez o programa comigo com maior excelência possível. Sérgio, diretamente lá de São Paulo, ele é o responsável pelo Globalizando News, que está no ar na Rádio UNAMA todos os dias. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer, sempre um prazer apresentar esse programa, ainda mais com temas incríveis como esse e entrevistados mais incríveis ainda, Carol, sou teu fã. Cauê e Paula, é sempre um prazer incrível estar na presença de vocês são incríveis. E não menos importante, obrigado você que esteve com a gente até agora. E olha, se você perdeu um pedacinho da nossa live, ou quiser reassistir ela mesmo, ela vai estar disponível no nosso Facebook, que é o @programa Globalizando. E não esqueça de nos seguir nas nossas outras redes sociais, que a nossa equipe de mídias trabalha duro, rala, para postar todas as coisas que vocês precisam saber. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Legal, Sérgio. A propósito de equipe de mídias, quem coordena a equipe de mídias é Cauene Biapina, que hoje esteve na apresentação, será acadêmica do 8º semestre de Relações Internacionais. Cauene, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. De verdade, foi um prazer participar da live de hoje. Ainda mais, eu comentei, né, no começo, que eu acho que eu amo conversar e aprender sobre outras culturas de outros países. E poder fazer isso com os meus colegas de curso e ainda, por cima, tá ouvindo que a Carol, que foi acadêmica, né, tá falando aqui pra gente o que ela adquiriu de conhecimento e tá trazendo hoje aqui pra gente, acaba sendo uma grande inspiração pra gente que tá terminando aqui o curso. Então, obrigada, galera, obrigada, Carol, e até a próxima. Legal, Cauene, obrigado também. E quem também participou da nossa equipe com qualidade foi a queridíssima Paula Castro, que é a responsável, líder da equipe de externas do Globalizando. Paula, muito obrigado.
Eu que agradeço, professor. É sempre uma felicidade enorme estar apresentando Globalizando, ainda mais hoje com esse tema super especial, com uma entrevistada ilustre. Carol, tu arrasaste hoje, fechamos com chave de ouro essas séries de lives que nós fizemos, né? Cultura coreana, cultura japonesa e agora cultura chinesa. Então, realmente contribuíste bastante, trouxe muita informação bacana para a gente. É muito bacana aprender contigo, de verdade. Agradeço aos meus colegas de equipe, Cauene e Sérgio. Sempre é um prazer estar aqui com vocês na apresentação na live. E agradeço também a todos que nos acompanharam hoje. Não esqueçam de ficar ligados nas nossas redes sociais e também de acompanhar nossas próximas lives, que a gente sempre traz temas internacionais muito legais para vocês. Legal, Paula, muito obrigado. Quero agradecer a equipe dos bastidores, né? Quem esteve coordenando, dirigindo a nossa transmissão hoje foi Giovana Lima, ajudada pela Jennifer de Souza. Na cronometragem do programa esteve Agatha Poliani, nas mídias Gabriela Grosso. Quero dizer que no próximo sábado nós estamos de férias. Sábado passado nós não tivemos, estávamos de férias, estávamos em Santa Rosa, né, Carol? E aí, no próximo sábado, nós estaremos também de recesso, sendo que no último programa do mês, nós falaremos sobre Viver e Estudar em Portugal com a queridíssima Emi Vilas Boas. Você não pode perder às 17 horas aqui na nossa página oficial do Facebook ou em qualquer das plataformas que você encontrar o nosso programa Globalizando. Tchau, pessoal!